Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu querido amigo, irmão, em nome de Jesus. Hoje é 21 de março de 2024, quinta-feira. Vamos continuar aqui refletindo na palavra de Deus. Nós estamos aqui dando uma passada pelo capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje nós vamos ler os versículos 12 e 13. 1 Coríntios 15, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. O contexto é o contexto da ressurreição de Cristo. Paulo está explicando, ele vai ensinar que também essa ressurreição de Cristo nos garante a ressurreição daquele que crê para viver eternamente com Jesus. Vamos aqui ao versículo 12, que começa dizendo assim: Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, então é uma afirmação, certo? Paulo está reiterando a condição de que é possível que Cristo tenha ressuscitado, portanto, ele vai fazer essa afirmação, reiterando isso dentro desse texto em que ele está falando. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque a expressão "se é correto pregar-se", isso está evidenciado a ressurreição de Cristo, porque se ele não tivesse ressuscitado, não faria sentido pregar. Nós estaríamos sendo aí mentirosos, está certo? Portanto, Paulo vai argumentar isso, dizendo que se é correto pregar que Cristo ressuscitou, então, dentre os mortos, isso evidencia claramente a ressurreição de Cristo, está certo? E aí a pregação do Evangelho torna-se válida por essa ressurreição. Amém? O texto vai continuar dizendo: Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ora, as evidências da ressurreição são claras. Já falamos aqui, foi visto por várias pessoas, né? Então a ressurreição de Cristo é clara. Mas esse texto aqui, eu vou destacar que alguns dentre vós, né? Alguns dentre vós diz que não há ressurreição. Quando, apesar das evidências, assim, o fato de Cristo ter ressuscitado, existia lá na igreja de Corinto algumas pessoas que estavam negando esse fato, criando dúvidas sobre isso, tá certo? Eu vou dizer assim, é possível, né? Corinto é o berço da filosofia, Atenas, né? É possível que a filosofia tenha adentrado na igreja, o gnosticismo, tal, com a filosofia grega, tenha entrado ali, e isso tenha criado dúvida no coração dos irmãos lá dentro do seio da igreja. E aí há esse questionamento, há essa argumentação de que dentre vós tem alguns que afirmam que não há ressurreição. Portanto, isso é possível que a filosofia tenha invadido o seio da igreja, tá certo? Estou dizendo isso para você. E aí comprometeu o entendimento, gerou dúvida com relação à ressurreição, a doutrina da ressurreição com relação a Cristo que morreu e ressuscitou. Então, esse contexto vai estar acontecendo isso, tá certo? Eu quero até destacar que a filosofia está aí, é coisa boa, tá certo? Mas cuidado, porque às vezes é só filosofia. A palavra de Deus é outra coisa, tá certo? Portanto, é possível que, assim, Paulo vai afirmar: como é que tem alguém dentro de vocês que está dizendo que não há ressurreição? Porque, então, essa ideia é possível que ela tenha surgido pelo gnosticismo, que negava a ressurreição de Cristo, e naturalmente envolvida aí com a filosofia grega, que também negava isso também, tá certo? O versículo 13 vai dizer: E se não há ressurreição dos mortos? Né? A parte A. Ora, Paulo, ele usa ele usa as próprias argumentações para reivindicar a verdade com relação à ressurreição de Cristo. Ele vai dizer: se não há ressurreição dos mortos, então ele vai entrar nessa mesma linha. E essa afirmação de que se não há ressurreição, então não precisa pregar, não precisa falar, não precisa discutir. Vamos acabar com essa conversa. Se não há ressurreição, então a gente não precisa estar nem pregando, nem falando, nem nada, tá certo? Mas claro que as evidências, elas são claras. E Paulo vai dizer assim: se não há ressurreição, e por que alguns de vocês afirmam que há? Tem gente dizendo que há, tem gente dizendo que não há. Então, se não há, não precisava nem discutir, acabou-se, tá certo?
Mas o fato é que Paulo vai levantar essa consideração, trazendo a própria argumentação da filosofia para dentro, para discutir e apresentar essa doutrina da ressurreição de Jesus Cristo, tá certo? E o versículo 13 vai terminar dizendo: então Cristo não ressuscitou. Ora, aí Paulo diz isso claramente, dentro desse conceito onde eles estão questionando ali os filósofos e tal, dizendo, os gnósticos e tal, dizendo que então Cristo não ressuscitou, e estava aquele conflito, certo? Os gregos, eles consideravam que a matéria era assim, plenamente má. Então, como eles consideravam que a matéria, que o corpo, né, é plenamente mal, então eles não acreditavam, então eles rejeitavam a ressurreição, tá certo? Já os judeus, o judaísmo naquele contexto, eles acreditavam que o corpo era ressuscitado plenamente como ele está. Então havia esse entendimento. Para os judeus, o corpo era literalmente ressuscitado, tá certo? Mas o que é interessante é que Paulo ele busca, dentro dessa filosofia, dentro desse questionamento do judaísmo, que diz que é literal, dos costumes gregos filosóficos que diz que não tem ressurreição, Paulo ele vai usar exatamente essa condição dentro dessa literatura filosófica para apresentar e vai corrigir os dois erros, porque um dizia que era literal, o outro dizia que nem acontecia. E Paulo, no capítulo 15, ele vai levantar exatamente considerações. Nós estamos falando aqui que ele vai apresentar e ele vai corrigir essas duas condições, esses dois conflitos, tá certo? Portanto, aqui uma reflexão breve no versículo 12 e 13 do capítulo 15 de 1 Coríntios, só para a gente ir começando a pensar, entendendo, e nós vamos evoluindo o texto, e o texto ele vai nos apresentar, e nós vamos entender claramente nos próximos vídeos aí, essa questão da ressurreição, como é que ela procede, tá certo? Não vou nem antecipar agora, mas assim, estou falando apenas do versículo 12 e 13, que há esse questionamento por causa da filosofia, por causa do entendimento, e Paulo ele vai gerar uma argumentação exatamente dentro da compreensão filosófica deles, para que eles pudessem chegar à compreensão de que a doutrina da ressurreição ela é uma realidade. Amém, amados? Vamos seguir no texto a partir de amanhã, e aí nós vamos entender como é que Paulo evidenciou isso claramente, para que pudesse ser entendido de forma clara a ressurreição de Cristo. Amém? Eu quero fazer aqui uma afirmação, e por favor, eu quero que você entenda com o coração bem aberto e bem tranquilo, tá certo? A filosofia, ela é uma coisa extraordinariamente boa, mas ela é boa como ciência humana. Amém? Como ciência humana, filosofar devagar no pensamento. Não é devagar não, é voar nos pensamentos, tá certo? Devagar nos pensamentos. A filosofia ela é uma coisa extraordinariamente boa, mas ela é boa como ciência humana, tá certo? E nós não podemos confundir jamais, assim, e fazer comparação entre a exegese bíblica com a filosofia, porque a exegese ela é a interpretação da Bíblia, a gente entender o que a Bíblia está dizendo, não de maneira filosófica, mas da forma daquilo que Deus nos revelou através da sua palavra. Portanto, eu olho para a Bíblia e a gente não pode negar os contextos. Naquele contexto estava lá os gregos, estava lá os gnósticos questionando a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje em dia existe aí o cristianismo progressista. Gente, isso é um mal terrível. Pessoas consagradas, teólogos, pessoas de alto conhecimento da palavra de Deus estão pregando aí o cristianismo progressista. Eles negam a ressurreição de Cristo. Então eu preciso dizer isso a você, que daqui até Jesus vir vai se levantar essas coisas, vão levantar gente aí achando que são sábios, quando na realidade só são sabidos, porque o sábio busca compreender a palavra de Deus, a revelação da palavra, tá certo? Estou trazendo isso, não pode se deixar de atualizar, porque a palavra de Deus é atualizada, e ela não deixará de ser atualizada, porque Deus é de eternidade a eternidade. Ele falou uma linguagem que daqui a 500 milhões de anos vai ser compreendida, porque Deus é de eternidade a eternidade, tá certo? Cuidado com o cristianismo progressista, tá certo? Ele nega a ressurreição de Cristo. Eu fiz uns vídeos aí alguns dias atrás, eu fiz 10 vídeos falando sobre o cristianismo progressista.
Foi lá pelo mês de novembro, dezembro do ano passado. Se você quiser ver, dê uma olhada lá. São 10 vídeos sequenciais falando sobre o cristianismo progressista, porque é só filosofia, tá certo? E a filosofia é boa, mas é boa como ciência humana, não para a interpretação da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser compreendida a partir da interpretação bíblica. Que Deus te abençoe, que Deus te dê entendimento. E vamos continuar amanhã tratando esse tema no capítulo 15, sobre ressurreição e vida eterna. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.